Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje nós vamos falar com um cara super querido e cá entre nós, bastante conhecido no meio cervejeiro. Sim, meus amigos, Edson Carvalho. Eu tenho uma tara com essa porra de narração de futebol, né não? Mas também atende pelo nome de Viajante Cervejeiro no Instagram, no YouTube e blog. Que é isso, hein? Dá um alô pra galera, Edson, por favor. E aí, pessoal, tudo certo? Estamos aqui, olha que honra aqui no Surra de Lúpulo. Obrigado pelo convite e vamos bater esse papo aí, tô bem feliz. Bem-vindo, Edson. Como é bom recebê-lo aqui, né? Você pousar aqui com a gente. E eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Andarilho Selvagem. Só que antes de começar esse papinho todo, eu queria saber o que você tá bebendo por aí, Edson. Bom, eu aproveitei a ocasião e vou fazer um jabá meu. Eu tô tomando a Like a Journey, que é a cerveja colaborativa Boa. Que eu fiz com o pessoal da Ferme aqui de Florianópolis. É uma hop sour com dry hopping de Nelson Salvan, muito Nelson Salvan. E ela foi medalhista de prata no concurso brasileiro, não, esse último ano passado. E tá incrível, tô tomando ela. Porra, só pela quantidade de Nelson Salvan, a internet até deu uma trepidada, rapaz, que Nelsinho é forte, né? Nelsinho não é mole não, dá aquela onda meio uva, não é isso? Ou eu tô falando uma besteira muito louca? Não, total isso, uva branca, bastante isso. Ela lembra bastante o vinho branco mesmo, assim. E junto isso numa sour, ela é extremamente refrescante, baixo teor alcoólico. Como a gente mora no litoral aqui também, a gente queria fazer uma cerveja mais leve e que tivesse essa pegada da praia, assim, né? E daí a gente desenvolveu a ideia da receita, né, junto com o Caio da Ferme, que é o cervejeiro, e ele que executou e ele que fez, na verdade, toda a receita. Mas ela tá incrível. Não sei se vocês não provaram ainda, né? Não, mas enfim, não. Só de saber do Nelsinho aqui já... vou procurar. E você, Lúcio, o que tá bebendo? Amanhã eu tenho um exame de sangue, meus amigos, então eu vou pegar leve hoje, a louca, não podia nem beber. Então, por isso, eu lancei mão da cervejaria Campinas com a IPA Zero. Opa, boa. Já bebi, eu bebi no nosso programa especial de Natal, eu bebi essa cerveja. Tá vendo? Você é demais. E a gente fazendo jabá para as cervejarias de graça constantemente neste programa. Enfim, jabazão da IPA Zero da cervejaria Campinas. Vou beber no bico porque eu sou dessas, eu não tô fazendo nada, ninguém tá me vendo mesmo. Boa. Fiz um vídeo tomando essa cerveja também no meu canal no YouTube lá, falando de algumas cervejas sem álcool artesanal. Cerveja sem álcool é tendência, hein? É trend topics do Twitter. E salva, vê a situação da Lud aí, vai fazer exame de sangue amanhã. Não ia gravar bebendo uma cervejinha, batendo papo bebendo uma cerveja. Pois é. Salva completamente. E você, Andarilho Selvagem, está bebendo o que por aí, meu querido? Cara, como o nosso convidado está lotado em Floripa, eu não pude fazer diferente do que pegar uma cerveja de lá. Eu estou bebendo uma 7 Ondas que o Diego falou tanto no nosso programa da cervejas selvagens. Agora eu quero que você dá o serviço todo dessa cerveja. É quem fez essa maravilhosidade bater em suas mãos. Presentinho da Lud, claro. Eu tô guardando a minha aqui pra tomar na taça especial que eu comprei junto com esse pagode todo aí. As cervejas vieram numa caixinha pequenininha, meia dúzia de cerveja. A taça veio numa caixa desse tamanho, cheia de plástico bolha. Falei, porra, que logística é essa? Pô, que maravilha. Eu que tô aqui, tô sem nenhuma coisa linda aqui em casa pra tomar. Vou ter que providenciar essa semana. Cara, eu vou te falar assim, que pra mim, eu não curto muito cerveja ácida. Tô entrando cada vez mais aí nesse universo. Fiquei feliz. É um sabor difícil, né? Assim, sabor literalmente selvagem. Ele bate aqui, ó, no fundo da goela. Ele não bate na língua, ele dá no fundo da goela. É o coice do cavalo.
É um coicinho, mas ele é muito, cara, muito agradável. Muito agradável mesmo. Legal, demais. Vamos começar o programa aqui entregando os nossos recaditos do coração, né? Então, se você ouve o Surra de Lúpulo, gosta do nosso conteúdo e gostaria de nos apoiar, ainda não estamos pedindo dinheiro, meus amigos, mas eu não prometo que isso não acontecerá. Então, eu te conto como é que você pode ajudar. Entra no Google, digita Surra de Lúpulo, faz um seu review sobre o nosso podcast, entra no Apple Podcast, 5 estrelinhas, faz review e etc. Deezer, Spotify, segue a gente, ajuda o algoritmo a entender que vocês amam o Surra de Lúpulo. Segue a gente na plataforma que você preferencialmente nos ouve. Essa força é muito importante. Outro ponto importantíssimo é a gente reativou o blog da Hipacondríaca. E, por enquanto, só os nossos conteúdos dos programas estão sendo publicados. Atenção ao por enquanto. Então, toda semana, acesse lá em hipacondriaca.com.br. A gente quer convidar vocês a visitar esse blog, ler o conteúdo, compartilhar com os amigos, comentar os posts e tudo mais. E claro que sempre queremos ouvir você. Então, DMs no Instagram são sempre bem-vindas. Entre em contato com a gente, fala conosco que o feedback faz parte desse programa. Então, a gente sempre acha, Edson, que não tem jeito melhor de começar o papo pedindo que o convidado se apresente. Então, entrega aí Edson por Edson para os nossos ouvintes. Sou paranaense, escolhi Florianópolis para viver. Sou sommelier de cerveja, publicitário de formação. Depois que eu fui morar fora do Brasil, entrei para o mundo da cerveja artesanal. Aí me formei em sommelier de cervejas. Trabalhei muito tempo com o Daniel Wolff, do Mestre Cervejeiro. Fui o primeiro funcionário da primeira loja Mestre Cervejeiro do Brasil, lá em Curitiba. Foi onde eu comecei, de fato, a aprender sobre cerveja. Daí eu não saí mais desse meio, né? Então, continuei trabalhando. Depois saí, fui morar fora mais uma vez. Essa coisa de viajar mexeu muito comigo e eu nunca consegui ficar pouco tempo. Vou viajar de férias um mês. Eu sempre pedia as contas e saía e ia fazer uma viagem mais de imersão para algum lugar. Uma luz azul me guia com a firmeza e os lampejos do farol. E aí eu conheci cerveja dessa forma, assim. E aí quando eu voltei a trabalhar com o Daniel e daí só que eu tava nessa pegada de querer conhecer o Brasil, porque eu conhecia mais fora do Brasil do que aqui. Um pouco antes eu criei o blog Viajante Cervejeiro em 2013. Eu queria começar a registrar os lugares que eu tinha conhecido de cerveja. A cena cervejeira aqui tava, 2014, tava começando a já bombar, assim. E eu peguei e decidi criar esse projeto pra viajar o Brasil, conhecendo lugares de cerveja artesanal. E aí nasceu o projeto Viajante Cervejeiro, do jeito que foi, né? Bem inusitado, assim. Então, resumidamente, é isso. E daí, desde então, depois da minha viagem, eu fiquei quase que exclusivamente trabalhando só com isso. Hoje eu trabalho só com isso, mas quando eu terminei a viagem eu trabalhei um tempo num bar aqui em Florianópolis e depois saí e fiquei só com os projetos Viajante Cervejeiro. Muito legal, importante isso. Muito bom. O nosso sistema de investigação infalível descobriu que você fez várias viagens de longa duração. Agora comecei a entender um pouco essa história de como é que faz essas viagens de longa duração. É só pedir demissão. Exatamente. A primeira delas foi em 2006, que você ficou na estrada por 2 anos. A segunda em 2011 por mais 1 ano. A terceira durou 2 anos e meio pelo Brasil todo. Cara, como é isso? Você já falou que larga tudo e viaja, mas conta um tanto, assim, essa experiência de montar esse planejamento e manutenção da viagem por tanto tempo e voltar com emprego, cara. Tem vários mistérios a serem desvendados aqui. Pois é. Assim, a gente, resumindo, fica tudo muito mais bonito, mas tem muito perrengue no meio disso tudo. A primeira vez que eu saí, que foi aí em 2005, 2006, eu nunca tinha saído do Brasil, eu tava morando em Curitiba e queria ter essa experiência de morar fora. Vários amigos, na época que estudava no colegial, fizeram intercâmbio, eu nunca tive grana pra fazer e tal, e aí, depois de formado já, eu falei, não, eu quero ainda ter essa experiência de morar fora, aprender, de repente, um outro idioma, trabalhar com o que for, me virar, enfim. E aí eu fui a primeira vez, né, eu me inscrevi numa pós-graduação em Portugal e fui pra lá, tava trabalhando, pedi demissão, peguei a grana, assim, que eu tinha guardado e rescisão e fui pra lá. Mas, assim, a grana que eu junto sempre é pros 3 primeiros meses, assim, nunca dá muito,
sabe? Aí eu peguei em Portugal com o visto de estudante, eu podia trabalhar, então eu comecei a trabalhar num restaurante e, curiosamente, chamava Cervejaria Antártida, mas não era uma cervejaria, era um restaurante que vendia cervejas de lá mesmo. E aí eu fiquei estudando lá, eu fiz um curso, uma pós-graduação em Direitos Humanos, nada a ver na minha área, mas na época que no Brasil eu tava trabalhando de voluntário numa ONG, e aí era o único curso dentro da Universidade de Coimbra, que é muito mais voltada pro direito. Daí eu fiz esse curso e fiquei trabalhando, e depois não queria voltar quando terminou o curso, não queria vir embora. Aí eu fui pra Espanha, só que daí eu fui com muita pouca grana, fui lá conhecer um pessoal que era do movimento Ocupa, que era um movimento contra a especulação imobiliária, e eu fiquei na casa dessa galera, então eu não pagava aluguel, que eles também não pagavam, só que eu participava, daí eu acabei me envolvendo, eu ia participar dos protestos com eles contra a especulação imobiliária na Europa. Aí... Comunista! Aí eu peguei e consegui um trabalho lá no restaurante também, e fiz uma inscrição numa pós-graduação em marketing internacional para também continuar com visto e também aproveitar para estudar. E ia ficando assim, trabalhando, me virando e estudando, e daí, aí sim, nessa segunda vez, quando acabou o curso e o visto tava para acabar, eu voltei pro Brasil. Então, mas daí nesse tempo eu conheci cerveja artesanal. Então, a segunda vez que eu fui embora, foi essa de 2011, 2012, é porque eu já tava um pouco saturado aqui já, e que essa primeira viagem de 2 anos mexeu demais comigo, e eu voltei e eu fiquei perdidaço, assim, tive aquelas depressão pós-viagem que você volta, parece que nada mudou, mas sua cabeça, abriu e foi pra um monte de lugar, e eu não consegui me adaptar muito. Então foi um período meio tenso, aí beleza, me adaptei de novo, mas aí senti aquela vontade de novo de viver aquelas coisas diferentes, novas experiências, e saí de novo e fui pra França. Aí fiquei 6 meses lá, mas tudo me virando, ia com uma grana pro começo, depois ia me virando. Tanto é que nessa vez na França eu conheci o Thiago, um brasileiro, conheci lá num bar de cerveja, e ele promovia festas de forró em Paris. E aí eu fui trabalhar com ele, eu ficava fazendo caipirinha pros gringos, ajudava ele a montar a festa e tal, era toda semana. A mulher dele, que é francesa, dá aula de forró, é uma loucura. E aí, acabaram esses 6 meses, eu tava com uma ex na época, a gente não queria vir embora, mas a gente nunca ficou ilegal nos lugares, então eu falei, então vamos... Primeiro que a gente ficou 3 meses, saímos, ficamos uma semana no Marrocos, voltamos, ficamos mais 3 meses como turista. Aí a gente foi pro sudeste da Ásia e fizemos um mochilão de 3 meses lá, que é muito barato. E aí sim, a gente voltou, ficou mais 3 meses na Europa. Aí na época eu lembro que a gente voltou por Moscou, da República Tcheca, pra conhecer umas cervejarias também. Daí eu voltei pro Brasil. Então foi um ano bem louco, assim. Fiquei no Brasil mais um tempo, daí vim morar em Floripa. E aí começou a bater aquela coisa de novo. Eu voltei a trabalhar com o Daniel, só que daí ajudar na abertura das franquias, montagem, treinamento de franqueados, da franquia Mestre Cervejeiro. E aí eu comecei a sentir essa vontade de novo de experiências novas, de conhecer gente nova, de viajar. Só que daí eu queria viajar pelo Brasil. Mas aí, como eu falei, eu não consigo falar assim, Daniel, vou pegar um mês de férias, vou dar um rolê e volto. Eu preciso de pelo menos 6 meses. Aí eu tive que sair. Mais cervejeiro. E daí montei o projeto Viajando Cervejeiro e fui pra estrada. Ou seja, eu aprendi aqui que para você poder tomar esse tipo de decisão que você tomou, que é uma decisão, imagino eu, que ao mesmo tempo que ela seja extremamente estimulante, seja difícil, né? Você tem que ter muita coragem para chutar o pau da barraca e falar, o emprego estável, valeu, beijo, tchau. Uma reserva para pelo menos 3 meses de perrengue, um jogo de cintura para se virar perto quando esses 3 meses estiverem acabando e saber fazer caipirinha ouvindo forró. São as coisas que eu mais aprendi aqui. Então, o que me mexeu na cabeça aqui, que você falou de vários países. Você falou que foi pra Portugal, até aí tudo bem, língua mãe igual a nossa. Aí você teve em Barcelona, que é um caldeirão, né? Que você fala o espanhol e tem o catalão também. Aí você ficou em Paris 6 meses, sei lá, entre ir pra lá e voltar. Aí depois você foi pra Ásia. Como é que se comunica? Porque, tá bom, meu inglês é maravilhoso, mas, cara, chega lá na França metendo bronca só de inglês pra tu ver o que é a galera não gosta dessa nada, não. Como é que é essa coisa da comunicação? Você aprendeu os idiomas? Olha, eu aprendi o espanhol, daí eu fui trabalhar num restaurante que era tipo de comida catalã e
e os donos eram catalães. Aprendi um pouco, mas não era preciso. Lá as pessoas são de fato bilíngues, falam espanhol e catalão. Na escola aprende os dois e tal. Mas eles respeitam Barcelona, como é uma cidade também muito cosmopolita, então você começa a falar em espanhol, em castelhano, eles já falam em castelhano. Mas era legal no restaurante porque para entender, eu consegui entender já, porque principalmente de domingo ia muita família catalã e eles ficam falando catalão e já te pede as coisas em catalão e aí você vai aprendendo. Depois, meu inglês não é muito bom, era pior ainda do que hoje eu me viro, mas não é muito bom. Mas assim, comunicação é uma coisa de louco, né? Comunicação cara a cara é muito mais do que o idioma, né? Você faz mímica, gesto. Eu tenho uma passagem muito engraçada na Tailândia, eu passei lá o Songkran, que é o ano novo tailandês, numa ilha lá no Golfo da Tailândia, e eu me lembro que eles bebem muito, assim, nessas festas. Eu bebi muito, muito mesmo, assim, junto com os caras do hotel, os funcionários, e nenhum deles falava inglês. E até hoje eu me pergunto, que eu me lembro que a gente dava muita risada e a gente passou a noite inteira junto, mas não conversava, sabe, assim, tipo... E foi super legal, e é um outro tipo de comunicação, né? Mas o básico eu ia me virando. Na França, eu aprendi um pouco de francês, eu fui pra lá matriculado num curso de 3 meses de francês, então aprendi um pouco. Eu me lembro da primeira vez que me ligaram, porque chegou uma encomenda, e daí o correio me ligou, e eu desesperado na rua, assim, caramba, será que eu atendo? Eu não vou conseguir falar, e eu atendi, entendi o que a pessoa falou, respondi, perguntaram, desliguei, coisas bestas, assim, mas pra mim foi muito significativo, sabe? É muito emocionante, então eu gosto dessas experiências, sabe? Não sei se eu consigo explicar, mas assim, essas pequenas conquistas pra mim fazem muita diferença na minha vida, assim, eu acho muito legal viver esse tipo de coisa e superar essas coisas, sabe? E, enfim, conhecer um monte de gente, mas é muito legal. Eu lembro que quando eu voltei do Sudeste Asiático, a gente passou em Moscou e a gente ficou num Couchsurfing lá, não sei se vocês conhecem a plataforma Couchsurfing, que é uma plataforma entre viajantes, que você pede pra ficar na casa de uma pessoa local ou você hospeda a pessoa que tá viajando. E não tem custo nenhum, a ideia é você trocar experiências mesmo, assim, né? E eu fiquei na casa de um russo lá, Moscou, e é muito curioso porque, por exemplo, a gente ficou na casa dele, ele é gay, e na Rússia é proibido ser gay, né? Por lei. E foi muito rica a nossa convivência lá, assim. Então eu fico pensando, quando que eu ia conhecer um russo gay, sabe? Na Rússia, que ia ficar hospedado na casa, e ele foi super, assim, sensacional com a gente, uma figuraça, e nos indicou os melhores lugares pra ir comer fora do turístico, fora, legal, Praça Vermelha, vão lá conhecer, mas quer comer onde a gente come? Pega esse metrô, vai nesse restaurante. Então essas experiências, assim, que pra mim são muito mais enriquecedoras, sabe? E daí mas é isso, a comunicação vai se virando. Certeza. Eu me lembro que a gente foi no túnel em Moscou e a gente se perdeu, a gente tentou pedir informação pra um tiozinho, ele não entendeu nada, ele agarrou meu braço e começou a gritar assim, eu não sabia o que ele tava falando, mas ele tava perguntando se alguém falava inglês pra nos ajudar. Então, com boa vontade, alguém sempre vai te ajudar. Legal. Tenho uma história com russo. Na verdade, se eu for falar, eu tenho duas. Uma é que meu pai assistiu um filme antes de eu nascer que chamava Os Girassóis da Rússia, e de lá veio esse belíssimo nome que ele deu um jeito de escrever de forma mais difícil possível, que era o Marcello Mastroianni gritando na estação ferroviária pra Sofia Loren. Eu podia ter nascido daquele jeito, Sofia Loren, mas não. Ludmilla! Ou seja, daí veio o batismo. Agora, a história bacana com o russo, na Copa do Brasil de 2014, eu fazia Airbnb aqui em casa. E aí, cara, foi ótimo, assim, foi um mês, 40 dias de hóspedes distintos e uma quantidade de grana bacana. E aí, um jornalista russo ficou aqui em casa durante 20 dias. E o cara chegou aqui em casa com uma mochilinha desse tamanho, assim. Cara, eu falei, não é possível, ele deve ter uma mala que tá na redação do jornal, porque não é possível o cara passar 20 dias indo pra jogo, andando pra cima e pra no Rio de Janeiro, cara. Não dá, um calor tremendo, mesmo em junho. Eu fiquei espantada com a quantidade de roupa, era uma mochilinha muito pequena, assim, pra passar 20 dias aqui. É um objetivo que eu tenho, viajar com muito pouco. Ainda é um pouco difícil, mas eu ainda vou alcançar o nível desse russo.
você, depois de tanta experiência de viagem, você não se considera nômade, né? Você tem residência em Floripa, então você não se considera nômade. Mas você vive uma vida minimalista. Puxando o gancho do nômade, eu fui nômade durante 2 anos e meio, se pensar pela viagem que eu fiz pelo Brasil, porque eu entreguei onde eu morava e fiquei sem casa pra voltar, né? Claro, eu poderia ir lá pra casa da minha mãe, das minhas irmãs, mas a minha casa não tinha. Aí durante esses 2 anos e meio, eu fui nômade. E eu me considerava super solto no mundo, né? É isso aí que eu vou fazer a minha vida inteira e tal. Mas durante esse tempo, principalmente no final da viagem, teve um fato, inclusive, quando eu tava no Rio de Janeiro, começou a me bater uma solidão muito grande, às vezes também, e falta de vínculo. Eu comecei a me sentir muito solto no mundo e sem vínculo nenhum. Então, eu me lembro, teve um momento em que eu percebi que eu tava muito só. Eu comecei a me sentir muito sozinho, né? Não é nem uma questão da solitude, assim. Eu tava me sentindo só, sem... Eu tava vivendo todo dia com várias pessoas e todo dia com pessoas diferentes, mas eram relações muito rápidas, então eu não conseguia aprofundar em nenhuma relação. Era sempre muito bom, né? Muito legal, mas eu tava sentindo falta de criar alguns vínculos. Eu percebi isso. Comecei a perceber isso, na verdade, né? Mas fui vivendo, foi indo. Aí até que chegou um dia que eu tava já, depois de alguns meses, no Acre, em Rio Branco, e o cara que tava me hospedando lá, o Eduardo, a gente foi na padaria de manhã e o cara da padaria, a hora que a gente entrou, ele falou: "Ei, Eduardo, tudo bem? Como que tá sua filha, sua mãe, não sei o quê? E você quer o de sempre?", né? Ou seja, o cara vai lá todo dia e o cara conhece ele. E naquele momento, eu falei assim: cara, o cara da padaria não me conhece, nenhuma padaria me conhece, a pessoa do mercado não me conhece. Tipo, eu tô muito solto no mundo, muito perdido. Muita gente me conhece, mas ninguém me conhece, sabe? Porque eu comecei a sentir falta assim. As pessoas me conhecem como viajante cervejeiro, mas não o Edson do dia a dia, da rotina. E curiosamente, eu comecei a sentir falta disso. E aí foi quando eu decidi, não, então eu quero ter de novo uma base, mas quero continuar fazendo outras viagens longas, mas quero ter uma base e dizer, eu sou de lá, eu moro lá, sabe? Tipo, aquela região eu conheço aquelas pessoas. Então foi por isso que daí eu vim pra Florianópolis também, porque já era um lugar que eu já conhecia, já tinha alguns amigos. Porque quando eu terminei a viagem, eu poderia ir pra qualquer lugar, escolher qualquer lugar pra morar. Eu ia recomeçar do zero mesmo, mas aí eu preferi vir aqui porque ia ser mais fácil nesse sentido. Então, como eu disse, eu tenho projetos de outras viagens, mas não como nômade. Pelo menos não agora, pode ser que isso mude, né? Mas por enquanto eu quero manter uma base. E esse estilo de vida minimalista, você aderiu a alguma parte dele ou não? Cara, a mochila pequenininha do russo, amigo da Lud. Sim, demais, assim. É claro que quando você está viajando, você tem, por exemplo, eu fiquei só com uma mochila durante 2 anos e meio, só que eu ficava hospedado na casa das pessoas, então eu usava os utensílios, as coisas das outras pessoas, né? Então por isso eu não tinha, mas eu usava o dos outros. Hoje aqui eu ainda tenho pouca coisa, mas quando você se estabelece em algum lugar, você tem necessidades, tem que comprar Tupperware, tem que comprar um eletrodoméstico, tem que comprar algumas coisas, mas ainda assim eu procuro ter muito o que eu preciso só. Roupa eu tenho muito pouca, sapato eu tenho o necessário, uso até acabar. Ainda eu acho hoje que eu tenho mais do que eu preciso, então eu começo de vez em quando, a cada 6 meses faço, o que eu não tô usando, já tem muito tempo, então eu não preciso, ou eu dou, ou eu vendo. Então eu busco sempre esse minimalismo. Até nas escolhas dos lugares onde eu vou morar, eu procuro lugares menores, justamente para não acumular mais coisas, porque se tem espaço, parece que a gente tem vontade de colocar alguma coisa naquele espaço. Fala então, isso não, é isso aí mesmo. Então eu procuro uns lugares menores também. É isso. Mas eu sou adepto ao minimalismo. Legal. Então, assim, você já contou um pouco de cada uma dessas aventuras, tipo, contextualizando, e vamos falar agora um pouco de carona até o próximo bar. Aí a pergunta é, a ideia da viagem pelo Brasil inteiro era virar um livro ou isso foi construído no decorrer da execução do negócio, sabe? E aí, se você puder contar uma história, sei lá, inesquecível dessa viagem, pra dar um gostinho pros ouvintes e tal. E no final, de lambuja, entrega pra galera como é que eles fazem para adquirir este produto refinado. Maravilha. A viagem, o livro não estava nos meus planos, escrever um livro, a ideia era viajar só, ver uma grande experiência e
ver o que viria depois disso. Mas aí, depois do meio da viagem, vamos dizer assim, eu comecei a pensar que poderia ser uma boa ideia. O problema é que eu não fui fazendo um diário disso, né? Não fui escrevendo para poder lembrar tudo que eu poderia escrever, né? Para facilitar o meu trabalho depois. Mas eu decidi que daí eu ia escrever um livro e fiz nesse formato de crônicas, porque também seria mais fácil. Até porque 2 anos e meio fazer um livro de uma história meio corrida, assim. Primeiro que eu não achava que eu teria capacidade para fazer algo que prendesse atenção durante tanto tempo. E também porque em 2 anos e meio, muitos dias não acontecem muita coisa, né? Então eu separei as melhores histórias que eu achei que seriam legais, que envolvessem aí vários temas de perrengues e a própria cerveja, aventuras, paixões e tudo mais. E aí ficou mais fácil, até porque eu recorria às pessoas que estavam naquela história para me ajudar a lembrar de alguns detalhes. Então foi feito um trabalho todo depois mesmo, né? Deu realmente bastante trabalho. Olha, isso tem muita história, né? Eu gosto muito de um grande perrengue que eu passei lá pelo norte do Brasil. Eu fui fazer a BR-119, que liga Manaus a Porto Velho. Então todo mundo me dizia para não fazer esse trajeto, principalmente carona, porque é uma estrada de uns 900 quilômetros e é toda arrebentada, toda meio abandonada, assim, mas é uma BR, né? E ela tem muito problema, grande parte da estrada é estrada de terra, então tem muito atolamento, tem muito problema e não pega celular, enfim. E aí você passa uma parte no meio da Amazônia, né? Mas eu queria ir, fui e fiz tudo o que falaram para eu não fazer. Me falaram assim, ó, se você pegar uma carona, pega a carona que vai direto a Porto Alegre, não pare no meio do caminho, porque você vai parar só tem alguns lugares que tem alguma vilazinha ou outra, que não são cidades, são vilazinhas de moradores dali, casa de madeira e tudo, bem simples, talvez não tenha o que você fazer ou onde dormir, e não vá se chover, porque dá muito problema de barro, de atolamento, essas coisas. E eu peguei uma carona que me deixou a 300 metros pra frente e voltou e começou a chover. Aí foram, 3 dias pra atravessar essa BR, conseguindo caronas, dormindo na rede assim, no dia para as pessoas deixarem eu dormir na varanda da casa. Depois eu consegui uma carona que o carro foi desmontando literalmente no caminho, era uma caminhonete, uma F4000. Aí eu dormia na caçamba, amarrava a rede assim, o cara dormia na cabine, pernilongo, e eu com medo. Daí você começa a ficar com medo de tudo. Eu falei, mano, vai pular uma onça aqui de madrugada. Aí, e com medo, já não tinha mais bateria de celular, sinal de celular. Aí a correia do alternador, que eu acho que foi que quebrou, e aí não carregava a bateria para ter luz, então tava começando a escurecer, já não tinha mais luz o carro. E aí a gente conseguiu, por sorte, encontrar um acampamento da DENIT, né, do departamento de esporte e tal. Eles estavam fazendo obras lá, os caras deram uma refeição lá pra gente, deixaram a gente passar a noite ali. Foi uma sucessão de coisas loucas que foram acontecendo. A gente ficou parado 5 horas num lugar porque tinha atolado um ônibus e travou a estrada, a gente teve que esperar resgate, foi uma loucura, o ônibus quase virou quando tentaram puxar. Assim, foram 3 dias surreais que eu fiquei com muito medo e eu jurei pra mim que nunca mais passaria por lá, pelo menos em épocas assim, ou se não fosse numa caminhonete muito potente que eu saberia que não teria problema. Mas esse é um resumo do resumo dessa história, né? Então tem várias outras ali. E é até legal falar que esse livro, muita gente acha às vezes que é um guia de bares, né? Que eu visitei, um guia de cervejarias, e não é um guia, né? A cerveja tá sempre envolvida, porque eu sempre tô viajando pra ir atrás da cerveja, mas é um livro de aventuras, né? Um livro de histórias que eu vivi, experiências nesses 2 anos e meio, conhecendo todos os estados do Brasil atrás da cerveja artesanal. Tem receita de lugares que eu passei, tem literatura de cordel, tem um monte de coisas. Então é um livro bem diverso, bem fácil de ler. Cada crônica eu recomendo ali uma cerveja para acompanhar de acordo com o grau de perrengue que teve nessa viagem ou não, a cerveja vai ser mais leve ou não, e eu fiz essa brincadeira. E para comprar o livro, ele é direto comigo. A primeira edição, ela foi feita através de um financiamento coletivo, né, um crowdfunding. Eu fiz pelo Catarse, foi bem legal porque em 1 mês já tinha batido a meta, assim, então a galera contribuiu, assim, foi bem legal. E a segunda, eu reimprimi ela, mudei a capa, coloquei algumas ilustrações internas. A reimpressão teve apoio de 4 empresas daqui. Foi a Cervejaria Única, a
cerveja Stannis, a Handwerk Cervejaria e o estúdio criativo Cerverama, que é um estúdio que faz rótulos e faz toda essa parte de design para o mercado cervejeiro. Então eles apoiaram e eu imprimi essa segunda edição e a venda é direto comigo, eu mesmo aqui que embalo, levo o correio, assino, tudo dessa forma. E daí é só mandar mensagem para mim ali direto no Instagram que eu já passo as coordenadas. Isso aí. Muito maneiro. Você é um publicitário de formação, né? E que hoje vive 100% de cerveja. Além de escritor e que cuida do perfil do viajante cervejeiro, você atua em outras áreas nessa carreira? Hoje, não. Assim, hoje eu tô trabalhando só com viajante cervejeiro. Hoje trabalho eu e a Fernanda Dornelles, que é uma... E ela me ajuda muito na parte de planejamento de conteúdo e contato com as empresas, a elaborar os projetos, para fechar os negócios, assim. Hoje eu trabalho só com isso. Claro, com a venda do livro, né? Sim. E os trabalhos que aparecem. Eu trabalhava muito com eventos, só que daí a pandemia tirou os eventos, né? Tirou os eventos, enfim, não pode, e tá certo, mas aí eu fiquei só com a parte de publicidade mesmo do Instagram e a venda dos livros. Hoje, basicamente, é isso. Assim. E que já dá trabalho pra cacete, né? Bastante. Porra! Vai dar muito trabalho. Vai, arruma um podcast só pra tu ver. Aí é que tu vai pegar trabalho. Sabe que já me falaram, pô, faz um podcast, contar as histórias. Eu falei, cara, não dou conta. Eu sei que é muito trabalhoso. Não, é bom, é gostoso, mas tá nós. Dá muito trabalho, mas é muito bom. Eu tô reativando. Não. Eu reativei o canal no YouTube, mas ainda tô pegando o ritmo também, porque assim, eu não sou um cara de design, de edição, então eu tô aprendendo a editar, por mais simples que seja, dá trabalho e tentando pegar um ritmo de gravar, até para buscar alguns assuntos que sejam mais interessantes, porque tem muita coisa que já é feita. Eu não sou muito de ficar fazendo review de cerveja, acho que já tem quem faça, acho meio chato, eu gosto de fazer. Eu gosto de mostrar algumas coisas que são diferentes e gosto de envolver viagem, né, nisso. Então, claro. Tem alguns vídeos lá eu falando da história de alguns estilos de cerveja e tal, que envolve viajar para os lugares, né, para conhecer. E tô pensando em coisas novas agora, adicionando nesses vídeos a bicicleta, porque o meu próximo projeto é Volta Bicicleta, e tentando reativar aí esse canal no YouTube também, porra, dá trabalho. Bom, vamos aproveitar e dar uma sacudida, sabe naquele açúcar que fica no fundo do copo? Dar uma mexida nesse programa total. E vamos de ping-pong, gente. Ping-pong é um quadro novo que a gente inventou recentemente. Vocês ouviram aí de leve no programa com o Leandro do Cerveja Fácil. Esse cara é muito engraçado. E aí a gente resolveu aplicar o ping-pong aqui no Edson, coitado. Olha só, vamos de cobaia neste programa, meus amigos. Então funciona desse jeito, Edson. Eu vou falar uma frase, você solta aí a sua resposta, o Leandro vai falar a próxima. Vai ser um tring-pong. Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus. Vamos ver se a gente tem coordenação motora pra tanto. Vamos começar? Bate-bola, jogo rápido, estão preparados? Um estilo de cerveja. Pô, Rauschbier. Caraca! Que é onde tudo começou na minha história com cerveja, foi com a Schlenkerla da Bamberg, e é o estilo que tá no coração. Não é a cerveja que eu, assim, pra tomar de quantidade, mas é o estilo que tá lá gravado no meu coração. Maneiro, maneiro. Um lugar muito louco. Bangkok. Nossa, Bangkok é muito louco. Vivi várias coisas lá que não dá pra escrever sobre. É isso. Uma mania de sommelier. Cheirar, acho que tudo. Às vezes até vou beber um copo d'água, eu dou uma passada antes do nariz, assim, naturalmente, sabe? Tipo, eu acho que isso é meio que geral. Aqui no Rio você ia encontrar traços de geosmina, de forte, de médio a moderado que está forte. Uma desconfiança. Essa é profunda. Essa é para levar para o analista. Eu desconfio de pessoas que estão muito bem nesse último ano que a gente passou. Caralho, isso é ótimo, Isso né, é muito cara? por aí. Eu também desconfio dessa galera. Como é que você tá? Tô ótima. Tomar no cu. Tomar no cu, né, cara?
Um bar memorável pelo mundo. La Cerveteca. Eu tô muito nostálgico. Então, La Cerveteca foi aonde eu tomei a Rausch Beer, a primeira cerveja artesanal e que me trouxe pro mundo de cerveja. Foi lá em Barcelona. Não existe, Legal. Infelizmente, mais esse bar. Não existe. Que pena. Você falou pra cacete de comunicação, de que, assim, quando o lúpulo entra, vocês falam tudo o mesmo idioma, que não importa muito. Um sinal universal. Fecha a conta, sabe, a mãozinha. Todo Boa. mundo usa isso, todo mundo entende. Boa. Pois É um é, cara eu acho educado, né? Não. Pode ser outro também, né? Mas eu lembrei do Tem fecha. vários. Mas tá bom. Você, pô, sinalzinho fecha a conta, aquela canetinha no ar, assim, ó. Isso, exatamente. Uma forma de se livrar de qualquer problema em qualquer lugar que você esteja. Caramba, me veio um na cabeça aqui, mas não sei se faz sentido. Porque eu pensei assim, Ai. dá muita coisa que pode desenrolar, mas isso é só se estiver em casa. Eu ia falar, vai dormir, sabe? Tipo, você vai dormir, o problema meio que some naquele momento. É isso aí, tá valendo. Se você tiver um teto ou uma rede, pronto, vai dormir. Tem que ter alguma coisa ali pra você poder dormir. Então eu aconselho levar uma bolsinha de rede assim e se amarra em qualquer lugar. Isso. Legal. Como evitar os problemas? Vai dormir. Vai dormir. Bom. Esse programa foi um programa muito divertido. O Edson tem sempre muita coisa pra contar pra gente. Todo final de programa é isso, dá aquela dorzinha no coração, porque se despedir é muito ruim. Mas vamos sair com o astral lá em cima. Então conta um perrengue memorável. Você já fez aquela remissão lá na estrada esburacada, sem internet, sem celular, sem correr do alternador pra nada. Mas conta um outro perrengue memorável. E quais são os próximos planos pra colocar o pé na estrada depois que a vacina chegar? Você já deu aí um teaser da bicicleta. Tem alguma coisa rolando na cabeça de Edson? Bom perrengue, tem a ver até com uma das perguntas que foi feita, que era em relação a como que eu mantinha essas viagens, o que eu fazia. Quando eu fui viajar, né, quando eu decidi viajar pelo Brasil, eu tinha uma grana para ficar 3 meses na estrada, de acordo com os gastos que eu imaginava que eu teria. Que eu vou falar, eu tinha R$3.000. E aí eu falei, R$3.000 eu acho que eu consigo viver uns 3 meses aí sossegado com sobra. Aí, o que aconteceu? Na primeira semana da viagem, eu desci pra Porto Alegre e comecei a viagem lá, comecei a subir. Eu fiquei hospedado lá na casa de uma grande amiga minha, e aí, a gente tomando café da manhã, eu acho que era o segundo dia que eu tava lá, segundo, terceiro dia. Eu fui tomar café da manhã, peguei um pão, mordi e fez um crack dentro da minha boca, assim. Eu fiquei branco, assim, ela percebeu, ela falou, o que aconteceu? Eu falei, peraí, que eu preciso ir no banheiro. Daí ela falou, quebrou o dente. Eu falei, cara, como você sabe? Eu falei, pela tua cara, eu imaginei que era isso. Eu quebrei um dente. Era um dente que já tava meio zoado pra quebrar com pão francês, né? Porra! Aí eu peguei e no mesmo dia fui no dentista e eu tive que fazer um tratamento lá que me custou R$1.000. Ou seja, eu tinha R$3.000 e eu deixei 1.000 na primeira semana. Aí atrapalhou um pouco. Eu fiquei pensando, não, só pode ser um teste pra eu desistir, não é possível. Eu falei, eu vou seguir em frente e no final deu tudo certo. Mas eu lembro que nesse dia eu fiquei muito mal, eu falei, não acredito, que bosta e tal. E aí eu levei isso até como um certo perrengue, mas no final foi divertido. E deu tudo certo, fiz o que fazer, tudo certo. Esse foi um perrengue que marcou logo no começo, mostrando, não vai ser fácil sua vida não nesses 2 anos. Você tá tentando achar que vai ser fácil? Não vai ser fácil não, meu filho. Larga 1/3 do dinheiro que você tem aqui. Foi bem isso, mas deu tudo certo. E eu tô com um projeto novo aí. Eu fiquei nesse 1 ano que a gente passou aí dessa loucura, dessa tragédia, assim. Eu travei um pouco, então eu já tinha a ideia desse projeto, mas não consegui desenvolver porque, todo mundo pirando, eu também era uma das pessoas que não tava muito bem, assim, muita ansiedade, muita coisa, não conseguia desenvolver e não conseguia nem pensar em projeto porque eu não sabia quando que isso poderia começar a ser feito, enfim. Agora a gente tem uma leve ideia, consegue enxergar talvez uma luz no futuro, não muito, mas enfim. Eu retomei a ideia
esse projeto que é viajar pela América do Sul, conhecendo cervejarias também, só que ao invés de ir de carona dessa vez, eu pretendo ir de bicicleta, fazendo a pegada cicloturista. Então tô treinando bastante aqui de bike, consegui usar o Forges, que são aquelas bolsas, né, pra levar as coisas, consegui uma barraca e tô comprando as outras coisas pra quando der e a gente estiver vacinado e se abrirem as fronteiras para nós brasileiros, eu pretendo sair pedalando aí, talvez inicialmente uns 6 meses também, e ver o que isso vai dar. Se de repente tá legal e der pra continuar, eu continuo, se eu tiver forças ou não. Mas a ideia é essa, daí mostrando esse outro lado, outros mercados, né, vizinhos nossos aqui, de uma forma mais aventureira ainda, que é pedalando, conhecendo aí os irmãos. Porra, maneiro, mais as perninhas. Pois é. E daí a ideia é disso sair um outro livro também. Legal. Muito bom, muito bom. Legal. Edson, foi um prazerzaço, queria te agradecer demais ter topado conversar com a gente, ter aqui trazido todas as suas histórias pra gente ouvir, pra galera te conhecer mais, poder frequentar mais o Instagram do Viajante Cervejeiro, empurrar você pra você chapar vídeo no canal do YouTube. Conta com a gente aí pro que você precisar. Muito obrigada, hein? Cara, Edson, muito obrigado. Eu adorei as tuas histórias, teus perrengues. Foi muito legal mesmo. Brigadaço, cara. Pô, show de bola. Eu que agradeço. Foi legal demais. Assim, eu gosto muito de contar. Vocês perceberam que se deixar eu vou emendando uma história na outra. Eu não paro mais. Mas eu gosto até porque pra tentar incentivar as pessoas a conhecerem e viverem mais experiências, né? Não só como turistas, mas como viajantes. E é isso, obrigado mais uma vez e vamos embora. Isso aí, valeu.